Olá, muito obrigado a você que está comigo mais uma vez aqui no nosso Papo Kardec. Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio, de determinismo e de programação espiritual. Tudo isso existe mesmo? Como é que uma coisa funciona com a outra? Até onde a gente pode escolher as coisas com o nosso livre-arbítrio de verdade? Ou será que é tudo meio pré-programado? Vamos entender isso agora, está no ar o nosso Papo Kardec. Muito obrigado a você mais uma vez, bem-vindo ao nosso Papo Kardec. Eu quero agradecer você que já se inscreveu no nosso canal e você que está chegando agora pela primeira vez, está conhecendo o Papo Kardec. Quero pedir a sua colaboração para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu joinha, para comentar. E você que está começando o vídeo agora, vai até o final da barrinha, porque é muito importante o vídeo passar até o final, pessoal, para dar mais engajamento, para dar mais relevância para o nosso vídeo, tá bom? Eu sei que no começo dos vídeos a gente sempre fica aqui pedindo para você se inscrever e curtir, é porque, pessoal, isso realmente faz muita diferença para o vídeo e a gente precisa pedir a sua colaboração para ativar o sininho também, porque isso ajuda e muito, beleza? Livre-arbítrio é assim, ó, quando você escolhe se você vai assistir o vídeo até o final ou não, se você vai curtir ou não, coleguinha. Então calma que eu já vou te falar do livre-arbítrio, mas antes eu preciso muito agradecer os nossos patrocinadores, o time que está conosco aqui no YouTube e também lá no Instagram, dando um apoio para a gente poder cada vez mais, deixando na legenda um pouquinho mais de informação sobre os nossos patrocinadores. Peço a você que vá até a página deles, que curta, que siga, que se inscreva, para que a gente possa fazer uma corrente do bem aqui no YouTube também. E você que está chegando agora e quer aparecer aqui, quer apoiar o nosso canal, pessoal, nós precisamos de apoio cada vez mais, é muito importante que cheguem novos parceiros. Eu conto com a sua ajuda, é só você mandar um direct para mim, lá no Instagram principalmente, eu vou responder para você. A gente vai combinar também para você ser um dos nossos apoiadores aqui no Papo Kardec. Então chega de enrolação e vamos falar de livre-arbítrio, programação espiritual e determinismo. Vamos lá, começando pela programação espiritual, que a gente sempre escuta falar, que tem uma programação espiritual, que a gente vem para a Terra com uma programação, isso, aquilo, mas de repente fala tem livre-arbítrio que eu posso escolher, então as coisas são programadas ou eu posso escolher? Então é assim, ó, programação espiritual de fato existe, está lá no Livro dos Espíritos, que eu sempre brinco lá no Instagram, a partir da questão 258. A gente participa da escolha das provas, então existe uma programação para que as nossas escolhas possam acontecer. Mas programação espiritual, pessoal, não é uma coisa que certamente vai acontecer. É uma programação, existe uma propensão para que aquilo aconteça, existe toda uma ordem para que as coisas se desenvolvam e elas aconteçam, mas não é certeza que isso vai acontecer, é igual na nossa vida real. Por exemplo, coleguinha, eu estou preparando, eu estou programando de ir para a praia daqui 2 meses. Então eu vou me programar para isso. Eu vou com antecedência alugar um apartamento para que lá eu possa ficar. Eu vou guardar dinheiro para que eu possa chegar lá e conseguir passear legal. Então veja, eu estou me programando, me preparando para ir para a praia. É certeza que eu vou? Não. Por quê? Porque quando estiver chegando lá, por exemplo, está faltando 2 dias para eu ir para a praia, eu me acidento, preciso ficar no hospital. Não vou mais. Ué, Gustavo, mas você não fez uma programação de ir para a praia? Fiz, mas eu me acidentei porque o meu livre-arbítrio interferiu. Afinal de contas, eu bebi e fui dirigir na rodovia, trombei o carro, fui para o hospital. A minha programação, que era ir para a praia, não vai se cumprir, porque o meu livre-arbítrio interferiu. Então, claro que isso é um exemplo para você entender que tem programação? Tem. Sempre se cumpre? Não. Beleza? Olha que facinho que ficou agora. Vamos passar então para o livre-arbítrio. E aqui eu quero que você preste muita atenção para você entender que o nosso livre-arbítrio existe. Mas também não é assim como a gente pensa, pleno, absoluto e poderoso, para a gente poder fazer e escolher tudo que a gente quiser. Não é não, coleguinha? Então vamos começar, ó, lá no Livro dos Espíritos. O que Kardec fala sobre isso? Botando o óculos, pegando o livro, eu sempre me pergunto. Você
está filmando, então pior ainda. Você vai estudar isso aqui no Livro dos Espíritos a partir da questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem é máquina. Então sim, nós temos o livre-arbítrio. Põe aqui pra cá. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos bonequinhos de fantoche. A gente poderia dizer assim, não, mas eu não pude escolher, as coisas aconteceram de uma forma que eu não tive nem opção de escolha, eu fui obrigado a fazer o que eu fiz. Está lá no Livro dos Espíritos, ok? Mas ele não é pleno, como a gente imagina que seja, que nos dá o poder de escolher tudo e sempre. Não, não é assim. É assim, coleguinha, ó, coloca aqui no vídeo a imagem para vocês entenderem. Essa barrinha amarela que vocês estão vendo aqui é a nossa existência, é a nossa vida. Aqui no começo, simples e ignorante, e lá na frente, já quando nós chegarmos na angelitude, tá? Então agora, ó, isso, divide ela por encarnações. Cada traço desse horizontal que você está vendo aqui representa uma encarnação. Agora a gente vai dividir ela. Isso! E você vai ver a divisão de livre-arbítrio e determinismo. O livre-arbítrio está na parte de baixo e o determinismo está na parte de cima. Então perceba que lá no começo, nas nossas encarnações iniciais, simples e ignorantes, o nosso livre-arbítrio é pequeno, quase nenhum, não existe. E conforme vai avançando, o nosso livre-arbítrio vai ganhando espaço, a gente vai tendo mais poder de escolha realmente. Hoje, eu acredito que nós estejamos aqui, ó, nessa faixinha mais escura que eu fiz para você. Mas isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu gosto sempre de separar o que é fato, que está lá no Livro dos Espíritos, e o que é opinião pessoal. Eu acredito que o nosso livre-arbítrio hoje é proporcional a essa faixinha escura que você está vendo aqui. Por quê? Porque a gente sabe que são 5 mundos de evolução, desde os primitivos até os mundos perfeitos, puros. E nós estamos saindo de provas e expiações, que é o segundo estágio, para ir para a regeneração, que é o terceiro. Então, regeneração estaria mais ou menos no meio. E a gente está na transição, quase chegando no meio. Por isso que eu imagino que hoje o nosso livre-arbítrio é mais ou menos proporcional ao que vocês estão vendo aqui. O que não é livre-arbítrio é determinismo, porque tem coisas que já vêm pré-programadas, a gente não consegue escapar delas. Elas vão acontecer em algum momento ou outro da vida, elas já estão determinadas, por isso que é o determinismo para acontecer. Por exemplo, uma doença que em um momento ou outro ela vai aparecer, não tem jeito. Às vezes, alguma fatalidade que eu vou acabar ficando sem uma perna, também pode ser uma coisa que está determinada, eu vou ter que passar por isso aqui na Terra. Entre outras tantas situações que já estão determinadas, e aí o meu livre-arbítrio não consegue interferir nisso. Eu não consigo falar assim, não, eu não quero ter essa doença. Infelizmente não dá, pessoal. Algumas coisas a gente precisa passar por elas. Então assim, ó, resumindo, para não ficar um vídeo muito comprido, quero fazer um vídeo mais curto. Existe a programação espiritual, existe o livre-arbítrio e existe o determinismo. Entenda que a programação espiritual é para que a gente possa ter uma vida dentro do que a gente precisa, mas que nem sempre vai acontecer 100% como a gente programou lá, porque o nosso livre-arbítrio vai interferindo nessa programação espiritual. Porém, ainda que nós tenhamos o livre-arbítrio para interferir nas coisas do dia a dia, existem outras coisas que são determinadas e essas a gente não consegue mudar nem com o nosso livre-arbítrio. Beleza? Ficou mais fácil assim? Então deixa a sua opinião aí embaixo, fala se você concorda, se você não concorda, o que você acha disso, qual a sua experiência com esse tipo de estudo e de situação. Eu quero ler, eu quero aprender também com os comentários que chegam, que sempre chegam comentários muito bacanas, tá? Eu leio todos e respondo todos, eu me esforço para isso, pode ter certeza que sim. Tá bom, pessoal? Ó, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram também, porque lá a gente pode ter mais contato e não só aqui. Vou agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, pedir para você conhecer o trabalho deles, quem são eles, o que eles fazem. Na legenda tem todas as informações para você poder também conhecer os nossos patrocinadores. Mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco, que participou, que curtiu e que a gente pode aqui trocar opinião sobre a nossa doutrina espírita de forma leve e descontraída. Beleza? Faça o bem, seja o bem, compartilhe também.